Ela disse que ela quase foi deixada no meio da rodoviária por um boy que ela estava ficando. Isso mesmo, olha só. O dia que eu quase fui deixada no meio de uma rodovia por um boy que eu estava ficando. Vou contar desde o começo pra vocês entenderem o contexto. Eu sou de Rio Verde. Esse boy era de Brasília. A gente se conheceu através de um aplicativo de relacionamento que se chama Inner Circle. Inclusive, nenhum date meu, pra não falar nenhum, só um date meu por esse aplicativo que deu certo. O resto foi tudo falido. Se vocês quiserem, eu conto as histórias pra vocês depois. Esse boy era de Brasília, mas morava em Goiânia, que fica a 230 quilômetros daqui de Rio Verde, que é a cidade que eu moro. Demos match, né? Aquela conversa boa, aquela conversa gostosa. E ele, um homem mais maduro, se eu não me engano, ele tinha 43. Eu não gosto de novinho, gente. Eu tenho 29 e eu gosto realmente de homens mais velhos, a partir aí dos 34, 35 anos. Porque eu os acho mais maduro. Pelo menos era pra ser, né? Conversamos mais ou menos durante um mês. 3 semanas, um mês. E ele fez um convite pra mim pra ir pra Brasília. Ele disse que me buscaria aqui em Rio Verde. Pra quem não sabe, Rio Verde fica antes de Goiânia. Então seria totalmente fora de rota. Então, sair de Goiânia, vir pra Rio Verde, voltar pra Goiânia e depois a gente ir pra Brasília. Eu prontamente aceitei, né? E nós fomos. Ele chegou aqui na porta de casa, gente. E eu não sei explicar. A hora que eu vi ele, eu não gostei da áurea dele, da energia dele. Eu não sei explicar pra vocês o porquê. Aí eu já fui meio desanimada. Inclusive até minha mãe percebeu. Fomos, foi até uma viagem agradável, né? De Rio Verde pra Brasília. Chegamos lá, eu assim, ó, morrendo de fome mesmo. Eu não tinha almoçado, a gente saiu daqui antes do almoço. E nós não paramos pra comer. Ok. Chegamos lá, ele falou que ele não tava com fome. Eu falei que eu tava morrendo de fome, e ele perguntou o que eu queria comer. E eu falei que eu tava com vontade de comer comida japonesa. Aí nós fomos numa comida japonesa que era por peso. Beleza, ok. Peguei a minha comida, pesei, comi. E na hora de pagar a conta, ele não comeu nada. Ele falou que ele não tava com fome. O que eu já achei estranho, porque nós passamos o dia inteiro quase na estrada. E ele também não comeu. Ele tinha comido um salgado só. E a hora que veio a conta, ele ficou quieto. Uma coisa que eu já não achei de bom tom. Já que quem tinha me convidado pra viajar tinha sido ele. Tudo bem que só eu tinha comido, mas eu teria achado de bom tom ele pelo menos se oferecer pra pagar a conta. Coisa que ele não fez. Nisso, eu já fiquei injuriada com isso, sabe? Eu já fiquei assim, nossa senhora, que broxante, né? Fomos pro hotel, ele reservou um hotel pra nós. Bom, um hotel bom, né? 4 estrelas. E começou a chover muito, então nós decidimos ficar no hotel bebendo vinho. E não foi ruim, a companhia era agradável, eu só senti aquela energia que eu falei pra vocês desde o início, um pouco estranha. Ok, amanheceu, fomos tomar café da manhã. E nós vimos que ia ter um show de pagode do Thiago Martins. Aí ele me chamou pra ir, eu falei, então vamos. Aí eu já achei que eu ia ter que pagar meu ingresso, mas não. Ele entrou e comprou meu ingresso. Aí nós saímos pra almoçar. E na hora que veio a conta eu fiquei bem caladinha, né? Falei, deixa esse homem pagar pelo menos alguma coisa. Voltamos pro hotel, nos arrumamos e fomos pra esse show do Thiago Martins. Chegou lá, gente. É o seguinte, eu já sou acostumada com isso, porque eu sou uma mulher que chama atenção, assim, quando eu tô bem arrumada, bem vestida, eu sou alta, eu tenho 1,73 e eu coloco salto, então assim, isso é um fato que acontece comigo. E não é todo homem que aceita isso bem. Inclusive, quase todos os meus ex ou ex-ficantes nunca conseguiram aceitar isso bem, porque isso mexe com o ego deles. Tem homens que gostam, mas tem homens, até hoje eu não consigo encontrar um que gosta. Sempre tem uma confusão em relação a isso. E eu via que ele tava incomodado, sabe? Com as pessoas olhando, com os homens olhando e tudo mais. Mas até aí tudo bem, eu ignorei. Quando a gente veio pra comprar os drinks, né? Pra comprar alguma coisa pra beber, ele foi pedir pra garçonete. Falou, eu quero 50 reais de ficha de cerveja. Detalhe, uma cerveja lá era 25 reais. Aí eu já fiquei assim, ele sabe que eu não bebo cerveja, ele não me ofereceu nada. Aí eu falei, ai meu Deus do céu, pronto. Mas eu não preciso disso. Eu só acho que seria de bom tom e que seria cavalheirismo ele fazer isso. Porém, ele não fez, então eu comprei com meu dinheiro. Se eu não me engano, eu comprei 3 ou 4 fichas de drink. E sabe quando você já fica implicada? Tipo assim, foi a comida japonesa, aí depois teve algumas coisinhas assim também que eu não gostei, alguns comentários. E isso. Aí eu falei, gente, por que a pessoa me chama pra vir pra outra cidade se ela não tem condição de bancar pelo menos o básico? Foi indo, e aquela coisa sem graça, aquele torta de climão, sabe? Aí eu peguei e falei pra ele assim, ó, eu vou no banheiro e depois eu vou pegar um drink pra mim e vou sentar ali. Tinha uma areazinha de convivência que tinha uns sofazinhos, meu pé tava doendo muito. Aí ele falou, ok,
Foi isso que eu fiz, exatamente. Fui no banheiro, peguei um drink pra mim e sentei no sofazinho. Quando eu sentei no sofazinho, tinha um grupo de pessoas, que tinha homens e mulheres, e esse pessoal começou a conversar comigo, sabe? Assunto aleatório da festa, de onde eu era. E como tinha mulheres também, gente, eu sou assim com todo mundo, eu fui educada. E eu acho que ele viu isso de longe, e sabe o que ele fez? Me deixou na festa. Ele simplesmente, gente, foi embora da festa sem mim. E nós tínhamos ido de Uber. Detalhe, meu celular acabando a bateria. Graças a Deus eu tinha um carregador portátil na minha bolsa que eu sempre carrego. E eu só sabia o nome do hotel porque ele tinha me mandado o hotel pra eu ver o que eu achava antes dele pegar o hotel. Pra vocês verem, eu não ia nem saber onde que era o hotel, porque Brasília é imenso. Eu vi que ele não estava mais na festa, eu ligava pra ele, mandava mensagem, assim, porque passou 1 hora e pouco, ele não foi me encontrar. Eu fui até o lugar onde ele tava ficando e ele não tava mais. E tava só nós dois na festa, né? Eu falei, gente, esse homem foi embora. Peguei um Uber e fui pro hotel, né? Obviamente eu falei, vou pro hotel, não vou ficar aqui sozinha, né? Aí eu ainda pensei assim, só falta esse homem me trancar de fora do quarto. Dito e feito, irmãs. O homem me deixou pra fora do quarto. Me trancou, não sei o que ele fez com o cartão. Se ele trocou o magnetismo do cartão, se ele pediu pra cancelar meu cartão. Eu sei que na hora eu tava com tanta raiva. Comecei a chutar a porta do quarto, a gritar, fazer o maior escândalo. Ele foi obrigado a abrir a porta do quarto. Ele já tava com roupa de dormir. Aí eu já entrei com tudo. A gente já começou a discutir. Ele falou que eu tava dando moral pra homem na festa. Eu falei, gente, eu fui sentar. Você não foi lá porque você não quis. Enfim, discutimos. Até que ele pegou e falou assim, vamos embora. Eu falei, agora. E aí, gente, no que eu tava arrumando as minhas coisas, ele falou assim, não vou te levar embora não, vou te deixar na rodoviária pra você ir embora de ônibus. Aí eu, como é que é, meu querido? Você foi lá em Rio Verde me buscar, você vai me deixar em Rio Verde na porta da minha casa. Senão eu vou chamar a polícia. E nisso nós discutindo horrores. Aí eu pensei assim, gente, eu vou parar de discutir com esse homem, porque eu vou ter que atorar ele até Rio Verde. E de Brasília a Rio Verde, gente, não é perto. Eu acho que dá 450 quilômetros, se eu não me engano. Pronto, entramos no carro. E esse homem me implicando, sabe, gente? Toda hora falando um negócio. Ai, gente, eu tava num ranço desse homem, dava vontade de avançar em cima dele. Mas ao mesmo tempo eu tava com medo, porque era uma pessoa que eu praticamente não conhecia. Eu sei que eu fui doida de fazer isso, de ir pra outra cidade longe, pra uma pessoa que eu mal conhecia. Mas serve de lição. Quando a gente já tava na rodovia de Goiânia pra Rio Verde, ele começou a discutir comigo de novo. Falando que eu tinha dado moral pros caras, que eu tava lá dando moral pra homem, que se eu quisesse ir solteiro eu não devia ter aceitado viajar com ele. Aí, gente, assim, a minha paciência tava assim, ó, por um fio. Eu falei assim, homem, pelo amor de Deus, me deixa em paz. Você é podre, eu odiei você, eu não gostei da sua energia, eu não gostei de você. Você não entendeu que eu não gostei de você? Aceita. Aí ele pegou, parou o carro e mandou descer do carro. Simplesmente, gente, a gente ficou uns 10 minutos parado no meio da rodovia. Ele mandou descer do carro, no meio do nada, sem pegar área, sem nada, eu cheio de mala. Eu falei, eu não vou descer. Eu não vou descer, eu poderia tentar ligar pra alguém, mas não tinha área, gente, eu tava no meio do nada. Foi, que ele foi se acalmando, falou, não, vou te deixar na sua casa com o maior custo, gente, com o maior custo. Eu vi que ele tava morrendo de sono e eu assim, ó, apreensiva. Gente, foi uma das piores noites da minha vida. Aí ele custou chegar aqui em Rio Verde. A gente chegou, era mais ou menos, porque tudo isso aconteceu de noite, né? Então até acontecer tudo isso, a gente chegou aqui mais ou menos umas 6 horas da manhã. Já tava amanhecendo. Eu desci do carro, peguei minha mala, entrei em casa com tudo e nunca mais falei com ele. Depois disso, ele ainda tentou falar comigo, gente. Tem base, tem lógica. Mas isso foi bom pra mim aprender, gente, porque eu tinha essa mania de sair viajar com pessoas que eu não conhecia. Depois disso, eu nunca mais fiz isso. Então, alguma coisa sempre fica de lição. Gente, ela foi corajosa. Deus me defenda. Tu já pensou? Olha, eu não tenho essa capacidade de viajar pra outra cidade com uma pessoa que eu não conheço, arriscando a própria vida. E outra coisa, mais perigosa ainda, ela ficar discutindo com ele, sendo que, sabendo que ela não conhecia ele direito, ela não gostou da aura dele, e ele brigando por uma coisa besta, e ele tendo que deixar ela em casa. Esse homem já estava injuriado. Gente, você não cutuca o cão com vara curta, pelo amor de Deus. Correu o risco dele tentar fazer maldade com ela, porque, gente, é complicado. Como eu vi em outro vídeo, você não deve medir força com um homem. Depois que chegasse em casa, poderia falar um monte de coisa, mas primeiramente sua segurança, entendeu? Esse foi o vídeo de hoje, é um grande prazer te ter aqui e até o próximo vídeo. Tchau!